A Alemanha nazista estava de joelhos. Tropas soviéticas fechavam o cerco a Berlim, enquanto as forças aliadas haviam cruzado a fronteira ocidental alemã. No Pacífico, as tropas americanas avançavam continuamente contra o Japão. Enquanto seus exércitos se preparavam para a vitória, os chamados Três Grandes, o presidente americano Franklin Roosevelt, o premier britânico Winston Churchill e o líder soviético Joseph Stalin concordaram em se encontrar em Yalta, balneário soviético à beira do Mar Negro. Tanto o ZEUA quanto a URSS queriam cooperação em seus próprios termos. Apesar dos acordos da Conferência de Yalta, em poucos meses o palco estaria montado para a Guerra Fria, a disputa entre as duas superpotências recém-emergidas que dividirão o mundo em dois campos ideológicos durante décadas. Já no início de 1945, a guerra estava perdida para a Alemanha nazista. O país mantinha sua resistência sangrenta e cada vez mais desesperada, mas já não havia mais dúvidas de qual seria o desfecho do conflito. Mas, ao mesmo tempo em que os soviéticos eram militarmente triunfantes, cerca de 75% das mortes de tropas alemãs ocorreram no fronte do leste, o país sofria terrivelmente. Estima-se que 27 milhões de soviéticos, sendo 2/3 deles civis, tenham morrido no conflito, o que equivale a 1 a cada 7 cidadãos. Alguns acadêmicos estimam um número ainda maior. Stalin estava determinado a reerguer a URSS. Foi a Yalta buscando uma esfera de influência no leste europeu, como uma zona de amortecimento que protegesse a União Soviética. Também queria dividir a Alemanha, para assegurar-se de que ela não voltasse a se tornar uma ameaça, e buscava compensações em dinheiro, maquinário e até mão de obra que ajudassem a recuperar seu destruído país. Churchill entendia os objetivos de Stalin. A dupla havia se reunido em Moscou, em outubro de 1944, e discutido a ideia de dividir a Europa em esferas de influência, entre o URSS e o Ocidente. Ele também entendia que os milhões de soldados soviéticos que haviam expulsado os alemães da Europa Central e do Leste eram muito mais numerosos do que as tropas aliadas no Oeste e não havia nada que o Reino Unido pudesse fazer se Stalin decidisse mantê-los ali. O Reino Unido havia declarado a guerra em setembro de 1939 porque a Alemanha havia invadido seu aliado, a Polônia, e Churchill estava determinado a garantir a liberdade do país. O Reino Unido, no entanto, também havia pago um preço alto pela vitória e estava essencialmente falido. Churchill esperava que os EUA o apoiassem e se mantivessem firmes perante Stalin. Mas Roosevelt, o presidente americano, tinha suas próprias prioridades. Ele queria que Stalin se tornasse signatário das Nações Unidas, então um novo órgão de promoção da paz em um mundo pós-guerra. O presidente americano também queria que a URSS declarasse guerra ao Japão. Embora a maré tenha virado dramaticamente contra o Império Japonês, as forças deste ainda conseguiam impor duras perdas às tropas americanas no Pacífico. Ansiedade quanto a uma possível invasão sangrenta de ilhas japonesas pairavam sobre o pensamento estratégico dos EUA. Embora Roosevelt quisesse realizar o encontro dos Três Grandes em algum ponto do Mediterrâneo, Stalin, que tinha medo de voar, ofereceu Yalta. As conversas ocorreram entre 4 e 11 de fevereiro na residência da delegação americana, o Palácio Livadia, que fora antes a residência de veraneio do último czar russo, Nicolau II. Os três líderes já haviam se reunido antes, em Teherã, em 1943. Roosevelt estava mais disposto que Churchill a confiar em Stalin. O britânico via o líder soviético como uma perigosa e crescente ameaça. Após uma semana de conversas, os Três Grandes anunciaram suas decisões ao mundo. Após sua rendição incondicional, a Alemanha seria repartida. Os líderes concordaram em princípio em dividir o país em 4 zonas de ocupação, uma para cada país presente em Yalta e uma para a França, e a mesma divisão ocorreria em Berlim. A declaração também dizia que a Alemanha pagaria compensações na maior extensão possível, e uma comissão seria criada em Moscou para determinar o tamanho da dívida. Os líderes também concordaram em realizar eleições democráticas na Europa libertada, incluindo na Polônia,
que teria um novo governo com a inclusão de líderes democráticos da Polônia e de poloneses no exterior. A URSS já havia posicionado um governo comunista provisório em Varsóvia, que eles concordaram que seria expandido. Mas democracia significava algo muito diferente para Stalin. Embora ele publicamente concordasse com eleições livres na Europa, suas tropas já estavam alocando partidos comunistas locais em órgãos-chave de países centro e leste europeus. Além disso, os líderes decidiram, a pedido de Stalin, que as fronteiras da Polônia fossem movidas a oeste, dando terras ao RSS. Os países bálticos também passariam a ser da União Soviética. A historiadora Ania Plebaum escreveu, em texto sobre a chamada Cortina de Ferro, expressão usada para designar a separação leste-oeste imposta na Europa do pós-guerra, que os líderes haviam decidido o destino de grandes porções da Europa com uma surpreendente indiferença. Roosevelt, sem grande entusiasmo, pediu que a cidade de Lvov continuasse sendo parte da Polônia, mas não pressionou muito, e logo essa ideia foi abandonada. O presidente americano estava mais concentrado em seu plano para a ONU, e conseguiu o que desejava. As três nações concordaram em mandar delegados a São Francisco em 25 de abril de 1945, para ajudar a estabelecer a nova organização internacional. E mais, Stalin prometeu lançar uma invasão do Japão 3 meses depois da derrota da Alemanha. Churchill continuava profundamente preocupado com a situação do leste europeu após a Conferência de Yalta, a despeito dos acordos. Ele pediu que suas tropas e as americanas se movessem em direção ao leste ao máximo que conseguissem antes do fim da guerra. Em questão de meses, a situação política mudaria drasticamente. Roosevelt morreu depois de uma grave hemorragia cerebral em abril e foi substituído por Harry Truman. A Alemanha se rendeu incondicionalmente em maio. E, em 16 de julho, os EUA fizeram o teste bem-sucedido de sua nova arma secreta, a bomba nuclear. No dia seguinte, Truman se reuniu com Churchill e Stalin na Conferência de Potsdam, nos arredores de Berlim. Truman não conhecia Stalin, e era presidente havia apenas 4 meses. Khrushchev, que estava no poder desde maio de 1940, foi substituído no meio da conferência por Clement Attlee, após as eleições britânicas de 1945. O clima em Potsdam era muito diferente. Políticos americanos se sentiram mais confiantes após perceber o poder de fogo da bomba atômica. Truman era muito mais cético sobre Stalin do que Roosevelt era. Ele e seus assessores acreditavam que a URSS não tinha nenhum desejo de respeitar os acordos de Yalta. Em menos de 2 anos, o presidente americano anunciou a chamada Doutrina Truman, que defendia o poder americano para conter a expansão soviética no mundo. Tanto Churchill quanto Roosevelt foram posteriormente criticados por cederem demasia a Stalin em Yalta. Mas, em termos práticos, havia pouco que pudessem fazer. Stalin já tinha tropas posicionadas na Europa Central e do Leste. Depois de Yalta, Churchill encomendou um plano de ataque contra a URSS, sob o codinome Operação Impensável, mas estrategistas britânicos perceberam que seria completamente irreal.